André, não vou falar de meus relacionamentos porque ao pensar neles eu reconheço que me dou demais. Sou carente, sabe? Então sou daquelas que liga, fica super ansiosa se a pessoa não atende. Gosto sempre de estar com alguém e quando estou me relacionando parece que deixo de existir e só penso na outra pessoa. Isso acontece em envolvimentos amorosos e outros, como relações de amizade, familiares. O que acaba acontecendo é que me vejo exausta nos relacionamentos porque assumo papéis que as pessoas colocam em mim e depois me canso. E como dizem, uma hora a máscara cai, né? E aí as pessoas se afastam e se magoam, porque não imaginam que a moça, aqui ó, tá entre aspas, a moça meiga, educada, simpática, maravilhosa, possa dizer não. E aí eu também fico chocada comigo. Sofro por decepcionar os outros. Olha, aí entra dentro de um ciclo vicioso. A gente tem que tentar produzir o ciclo virtuoso na nossa vida, não é? E cada vez mais fugir do ciclo vicioso. O ciclo vicioso é quando uma atitude negativa puxa uma outra, que por consequência uma outra e assim por diante. Então, aqui você, por causa dessa sua carência, que aliás então você tem que se perguntar por quê, aconselho inclusive uma terapia com um psicólogo, né? Procurar fazer uma terapia para descobrir o porquê desta carência, por que me sinto carente, por que preciso, para eu me sentir bem, eu preciso que os outros estejam ao meu lado. Quando eu falo isso, eu sempre morro de medo, primeiro, que a pessoa ache que eu estou aqui desprezando as relações interpessoais. Então, muito cuidado, gente, porque para pegar uma frase minha, interpretar erroneamente, ou colocar uma frase fora de contexto, é um perigo. Eu jamais eu estou desprezando as relações interpessoais. Ao contrário, as relações interpessoais são maravilhosas. Mas elas, em primeiro lugar, elas têm que acontecer como uma complementação de uma relação que eu já tenho comigo mesmo. Uma relação de bem-estar que eu já tenho comigo mesmo. Agora, quando eu não tenho uma relação legal com o meu eu, quando eu não travo esse duelo do eu com o eu, do eu com o eu mesmo, a gente vive travando duelos e batalhas do eu com o tu. Não é? Para querer impor minhas vontades, para querer arranjar culpados pelas situações pelas quais eu estou passando. Então a gente vive duelando com o tu. Agora, e a batalha que a gente tem que fazer, hein? Do eu com o eu. O eu comigo mesmo. Aí então eu começo a me conhecer, eu faço o processo do autoconhecimento. Por que eu estou tão... O que me desperta esta carência? Eu faço um retrocesso, vou buscar lá atrás. Foi algum fator? Foi alguma situação que me deixou assim? Por que para eu me sentir bem, para eu me sentir amado, eu preciso sentir que os outros me amem, que os outros me aprovem? Para isso, para que os outros me aprovem, eu coloco uma máscara. Uma máscara que aí então eu vou me adequar àquilo que eu acredito que eles querem ver de mim. Então eu não me mostro tal qual eu sou. Mas por quê? Porque eu sou carente. E porque eu quero suprir essa carência, eu quero que os outros supram uma carência que eu deveria ter suprido comigo mesmo, que eu deveria ter resolvido comigo mesmo, então eu necessito da outra pessoa, e para então ser aprovado para receber a aprovação da outra pessoa, então eu me transformo naquela pessoa mágica, aquela pessoa meiga, simpática, educada, que sempre diz sim. Porque a gente associa o não como ser alguém chato,
Quando na verdade o não é fundamental na nossa vida, porque o não impõe limites. Por isso que muitas vezes as pessoas vão dizer, eu não aguento mais, os outros ficam montando em mim, ficam se aproveitando de mim. Porque a pessoa que não sabe dizer não, é a pessoa que não impõe limites. Somos tratados da forma como permitimos ser tratados. A gente permite que a pessoa assim haja conosco. E por quê? Porque queremos ser constantemente aprovados, então não nos mostramos como de fato somos. Só que aí, como você disse, uma hora ninguém aguenta viver, não é? Fazendo esse papel e essa máscara. Sabe por quê? Porque a máscara, ou como era, é daí que vem personagem, né? Persona, no grego, significa máscara, que era usada nos teatros. A persona, a máscara, que você pode ver nos teatros gregos, colocavam-se as máscaras para a encenação das peças teatrais. É daí que vem personagem. Então a gente muitas vezes cria um personagem. Quando a gente cria um personagem, é porque a gente está colocando uma máscara. Eu não estou falando de papéis sociais. Papéis sociais a gente desempenha mesmo. E papéis sociais a gente desempenha conforme muitas vezes o lugar que a gente vive. A gente desempenha um papel social de pai, a gente desempenha um papel social de mãe, a gente desempenha um papel social de filho, a gente desempenha um papel social de funcionário, a gente desempenha um papel social de patrão. Enfim, eu não estou falando de papéis sociais, eu estou falando de máscaras. Eu quero mostrar algo que não corresponde com o que de fato eu sou, porque eu quero agradar a outra pessoa. Ai, 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 ai. Só que uma hora ninguém aguenta, por quê? Porque a máscara sufoca, a máscara tampa o meu eu. Ela encobre o meu eu. E aí o meu eu se sente sufocado. Então uma hora eu tiro, preciso respirar. E a hora que eu tiro para respirar, eu me mostro tal qual eu sou. Aí é onde as pessoas então acham que você sempre foi o quê? Falsa. Você está vendo que aí então entra num ciclo vicioso? E aí as pessoas então te acham falso. Se afastam de você. E aí você sofre por ter decepcionado os outros. Então olha o ciclo vicioso. Tudo começou por causa de uma carência. Não é? Tudo começou por causa de uma carência e foi aí outro fator, outro, que agora desembocou. Eu acabo sofrendo porque eu fiz os outros sofrer. Porque agora eles descobriram quem de fato eu sou. Então aí eu me vejo como uma pessoa ruim. Então talvez é por isso que eu não consiga me amar. Porque eu vivo fazendo esse ciclo. Então eu vivo reforçando que eu sou uma pessoa ruim. Porque eu fiz os outros sofrer. Porque na verdade, era o desejo de querer mostrar uma coisa para eles. Eles compraram a ideia. Por quê? Porque eu quis que eles comprassem a ideia. Depois eu não consegui sustentar essa ideia. Essa ideia caiu. Então eu fiz com que eles sofressem. Aí eu me acho ruim por ter feito eles sofrerem. Então eu entro num ciclo vicioso.